Olha, com alegria chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé, trazendo até você a palavra de Deus. Esse momento tão precioso quando podemos compartilhar com você a palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, bem o final deste capítulo, a partir do versículo 21, quando fala assim: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, riando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está fazendo aqui um desabafo. Desventurado o homem que sou. Como pode um homem ter conhecimento de um evangelho tão gracioso que lhe é oferecido e ao mesmo tempo dizer ainda reside em mim esta perversidade do mal, do pecado, ainda reside em mim? Então, na minha cabeça, a lei de Deus que é perfeita, plena, eu não consigo satisfazê-la. E há nos meus membros uma tendência para as coisas más. Você pode olhar, há uma tendência natural no nosso coração para as coisas más. Então Paulo fala: que desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes nós nos sentimos assim, quão desventurados nós somos. Tendo a graça de Deus em Cristo, conhecendo o Evangelho, o Espírito Santo fazendo morada no nosso coração, e mesmo assim, muitas das vezes ainda sou inclinado a desobedecer a Deus e a transgredir a sua lei, o seu Evangelho. Mas graças a Deus, Paulo diz, a minha confiança não está na minha carne. Graças a Deus que a minha confiança está em Cristo, não em mim mesmo, mas em Cristo. Meu querido ouvinte, a graça do Evangelho é assim, ela nos coloca a confiar em Cristo para a nossa salvação e não na nossa própria carne, na nossa própria boa obra, na nossa própria fé, na nossa própria moralidade, na nossa própria religião, na nossa própria espiritualidade. Não, nós não somos chamados para crer em nós mesmos, mas em Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas Cristo, que morreu na cruz para me salvar, é Ele quem garante esta salvação, é Ele que garante esta graça do Evangelho para o pecador. É Ele e nele que está a minha confiança de uma salvação eterna. Quantas pessoas têm deixado de confiar em Cristo para confiar em si mesmo, na sua própria fé, na sua própria religião, na sua própria espiritualidade, nas suas boas obras, nas suas boas ações. Se as nossas boas obras nos salvassem, não precisava de Jesus Cristo, Filho de Deus, ter descido a esta terra, se humilhado, passado pela vergonha da cruz, morrido numa cruz e passado por toda aquela maldição da cruz, se fazendo maldição no nosso lugar, para oferecer a Deus tão grande e perfeito sacrifício pelos nossos pecados, se bastasse a nossa moralidade, a nossa fé, a nossa boa obra para nos salvar. Não precisava de Cristo ter morrido na cruz. Creia em Jesus como seu Salvador, porque graças a Deus por Jesus Cristo, nele nós podemos confiar. E é Ele quem nos salva, é Ele quem garante aquela salvação eterna dos seus filhos, de todo aquele que nele crê. Por isso que eu quero convidar você nesta manhã a confiar somente em Jesus Cristo. Talvez você esteja confiando em você mesmo, na sua própria carne, por isso que você está desiludido. Mas se você confiar em Cristo, você vai encontrar esperança. Quando eu olho para mim mesmo, me dá um desespero. Mas quando eu olho para Cristo, o meu coração enche de graça, enche do Evangelho e enche de esperança. Ele
é a nossa esperança. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.